Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui reunidos para mais uma videoaula do nosso canal. Após a vinheta, começaremos com um novo conteúdo. Iremos falar de trigonometria no triângulo retângulo. É um assunto muito cobrado, né? E cai nos vestibulares, nos Enem. Então hoje nós vamos falar desse assunto, trigonometria no triângulo retângulo, ok? O que é trigonometria? Vocês já sabem o que é isso? Então nós vamos falar desse assunto, começando falando do que é a trigonometria. Trigonometria é a área da matemática responsável pelo estudo das relações entre os lados e os ângulos do triângulo, com foco no triângulo retângulo, e as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente, ok? Então vamos lá. As razões trigonométricas podem ser expandidas para outros tipos de triângulo, através das leis do senos e cosseno. Posteriormente, alguns resultados podem ser notados em triângulos cujos lados são segmentos notáveis de círculo, sendo conhecido como círculo trigonométrico, ok? Em relação ao triângulo retângulo, tal figura é uma das mais importantes da geometria. Ele é formado por ângulos de 90 graus, que é chamado ângulo reto, e outros que são menores que ângulos de 90 graus, que são os ângulos agudos, sendo que a soma deles, dos ângulos internos, é 180 graus, tá certo? Razões trigonométricas. As razões trigonométricas, também chamadas de relações trigonométricas, são as possíveis divisões entre as medidas dos lados de um triângulo. As três razões mais conhecidas são seno, cosseno e tangente. No triângulo abaixo, o lado da hipotenusa é oposto ao ângulo reto e é maior o lado do triângulo, tá? Isso é o maior, a hipotenusa é o maior lado do triângulo, ok? Já os lados opostos são chamados de catetos, tá? Então você tem o cateto oposto e o cateto adjacente, ok? A partir da divisão entre os três lados obtém as relações trigonométricas. Então seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Você tem o cateto adjacente, que é cosseno, né? Cosseno é a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Depois você tem o que? A tangente, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, correto? Socatoa, que vem a ser isso? Vamos ver? Então aqui, ó, SOH é do so. Isso é uma relação que fez seno, que é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. E por que foi colocada essa palavra? É uma palavra até estranha, socatoa. É para o aluno gravar, quando ele estiver fazendo uma prova, é só lembrar, socatoa, essa palavrinha, ele vai saber das relações que ele vai ter. Vamos para a próxima? Então você tem aqui, K é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, então é cosseno, né? Cosseno é igual cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o toa, vamos ver? Toa é tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ok? Fácil, né? Analisando aí o triângulo retângulo com as suas medidas dadas em centímetros, podemos afirmar que o valor do seno do ângulo beta é igual. Então tem aí as alternativas, né? E tem o triângulo posto aí. Então como é que ficou isso? Feito a conta seno de beta, ok? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é 12 dividido por 15. Simplificando, deu 4/5, né? Então a alternativa aí é a B, tá certo? Então você tem a alternativa B como a correta, tá ok? No triângulo retângulo a seguir, sabendo que seus lados estão medidos em metro, o valor do cosseno do ângulo A é... Então é o seguinte, nós vamos fazer o que? Eu vou dar um tempinho para vocês tentar responder e retornaremos com a resposta, ok? E é ângulo alfa, tá? Não é ângulo A não, desculpa. Beleza? Vamos lá, então eu vou dar um tempo para vocês. Voltando aqui com a resolução, então tá lá. Cosseno é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa, 25 dividido por 26 deu 0,96. Se você for na tabela, você vai encontrar isso aí, quantos graus que é. Mas eu não falei da tabela, mas os alunos que já estão vendo essa disciplina e esse conteúdo, né, já conhecem essa tabela, que é a tabela trigonométrica, tá?
Então aí deu 0,96, você vai ver na tabela, vai ver que ângulo que corresponde a essa medida aí, ok? Alternativa A para nós aí, né? Então vamos seguir para a próxima. Marcelo possui um terreno em forma de trapézio, que pretende cercar com uma tela de arame. A partir das medidas anotadas, o desenho é possível calcular x e y e descobrir o perímetro do terreno, traçando um segmento AH perpendicular às bases do lado paralelo do trapézio, obtemos os triângulos AHB, ok? Eu vou dar um tempinho para vocês tentar resolver e retornaremos com os passos dessa resolução dessa questão, ok? Fazendo os cálculos aí, você tem tangente de 70 aproximadamente, né? 2,75 e cosseno de 70 aproximadamente 0,34, tá? Então fiz lá, tangente de 70, chegou nessas medidas, aí você tinha que multiplicar pelo 13, então você fez essa relação aí e ficou 2,75 vezes 13 deu 35,75 metros. E o cosseno a mesma coisa, foi feito lá os cálculos, né? E chegou em 38,24 metros. E aí ficou o que? Agora é só encontrar o perímetro. O perímetro que é a soma de tudo, essas medidas que nós encontramos aí, né? E chegamos o que? Logo o Marcelo precisa de aproximadamente 181 metros de tela para cercar o terreno. É uma questão mais elaborada, você tem todo esse espaço para fazer, mas tem que fazer uma parte por partes, né? E aí vocês conseguem depois chegar ao resultado final quando vocês fazem a soma daquelas medidas que vocês encontraram, ok? Então é uma questão um pouquinho mais elaborada, um pouquinho de mais dificuldade, porque tem todas essas passagens aí para estar fazendo, ok? Mais uma aí, calcule o valor de x em cada um dos triângulos retângulos. Então tem os triângulos retângulos A e B. Eu vou dar um tempinho para vocês estar calculando e retornaremos dentro de breve com a resolução dessa questão, ok? Voltando aqui, ó, nós temos aqui seno, cosseno, cateto oposto dividido pela hipotenusa, então seno de 24, né, deu x igual a 4,067, essa daí, a medida de x. E essa outra aqui ficou tangente, cateto oposto, cateto adjacente, né, e também foi feito lá o valor de x e deu 100,692, ok? Mais dois triângulos para vocês calcularem, eu vou dar um tempinho aí, depois nós retornaremos com a resolução, ok? Retornando aqui, nós temos cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, cosseno de 28, né? Está igual a x sobre 17, x multiplica, x é igual a 17 multiplica 0,8829, então x é igual a 15,009. Se alguém colocou 15 também é aceitável, tá? Vamos para outra aqui. A outra ficou o quê? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, cosseno de 40 graus. É igual a x sobre 9. X é igual a 17 vezes 0,7660. Ok? X é igual a 6,894. Gente, esse número que apareceu 0,7660 foi pegado na tabela trigonométrica, tá? Então, ângulo de cosseno de 40 é essa medida aí, 0,7660, ok? Veja a figura abaixo. Pode-se tombar uma árvore em direção à casa sem atingir a construção? Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa questão, tá? E retornaremos dentro em breve, ok? Voltando aqui, nós temos que a tangente 52 graus, ok? É igual a x sobre 20, x é igual a tangente de 52 graus, ela é igual a 1,2799 vezes 20, que deu x igual a 25,1598 aproximadamente. Então a árvore tem o que? 25,6 metros, portanto não pode ser tombada, pois pegará na casa, ok? Mais uma questão aí. Uma escada medindo 3 metros precisa fazer um ângulo de 40 graus, tá? Com a parede, para que não escorregue. A que distância o pé da escada precisa ficar da parede? Então tá lá 3 metros a escada, ângulo de 40, e x é onde é a base da parede no pé da escada. Nós precisamos calcular essa medida. Eu vou dar um tempinho para vocês calcular e retornaremos dentro em breve com a resolução, ok?
Voltando aqui, nós temos que seno de 40 é igual a x sobre 3. E o seno de 40 é 0,6428, foi tirado da tabela. Multiplicado por 3 deu 1,928 metros. Então essa distância tá, que a escada está afastada da base da parede. Então x é igual a 1,928 metros, ok? Mais uma questão aí. A Torre Eiffel, a maior antes da era da televisão, foi concluída em 31 de março de 1889. Veja a figura e determina a altura dessa torre. Então vocês têm a medida aí, ângulo de 70 graus, né? E você tem o centro da torre, a outra ponta lá deu 117,9. Ele quer saber qual que é a altura. O x aí é a altura. Então vocês têm que calcular isso aí, né? E eu vou dar um tempinho para vocês para a gente depois retornar com a resolução, ok? Voltando aqui, como nós tínhamos que cateto oposto e cateto adjacente, a relação é a tangente, né? Então tangente 70 é igual a x sobre 117,9. E a tangente 70 é 2,7475 vezes 117,9, x é igual a 324 metros. É a altura da Torre Eiffel. Espero que vocês tenham chegado nessa conclusão aí e tenham acertado a questão, ok? Agora nós vamos falar o que? As razões trigonométricas e os ângulos 30, 45 e 60. Eles são conhecidos como os ângulos notáveis, tá? Tabela de razões trigonométricas. Com base em algumas deduções geométricas, o cálculo matemático, conseguimos calcular as relações trigonométricas do seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 do triângulo retângulo. A partir desse cálculo efetuados, concluímos a seguinte tabela de relações trigonométricas, que é essa tabela aqui. Então você tem lá, seno de 30 é igual a meio, de 45 é raiz de 2 sobre 2 e de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno, né, de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2, de 45 raiz de 2 sobre 2 e de 60 é meio. E a tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3, 45 é igual a 1 e de 60 é raiz quadrada de 3, ok? E depois disso nós vamos fazer, calcular, né, o valor de x em cada um dos triângulos retângulos. Então você tem o triângulo A e o B, tá? E eu vou dar um tempinho para vocês aí fazer e retornaremos dentro em breve, tá? Com a resolução como nós temos feito nos outros exercícios, ok? Voltando aqui, nós temos que seno de 30 é igual a x sobre 8 e o seno de 30 é igual a meio. Então meio é igual a x sobre 8, nós vamos multiplicar em cruz, né? E vai dar o que? X igual a 4. Vamos ver aqui a outra aqui, que é a B. Cosseno de 45, né, é igual a x sobre 10. E o cosseno de 45 é igual a que? Raiz de quadrada de 2 sobre 2, que é igual a x sobre 10. Então isso aí deu o que? Multiplicou em cruz, deu o que? X igual a 5 raiz quadrada de 2, ok? Mais um exercício, continuando usando lá aquelas relações da tabela dos ângulos notáveis, né? Então tá aqui, qual é a altura do prédio? Então você tem aqui, a altura do prédio vai ser x, o ângulo que nós temos é de 30 graus, e o afastamento da base do prédio dá 60 metros, e eu vou dar um tempinho para vocês resolver, retornaremos dentro em breve com a resolução, ok? Nós chegamos aqui no resultado do exercício, e nós vimos que você tinha cateto oposto e o cateto adjacente. Isso aí configura aqui tangente. Então, tangente do ângulo de 30 graus é igual a x sobre 60. E a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, igual a x sobre 60. E o resultado deu o quê? 20 vezes raiz quadrada de 3 metros, ok? Um avião levanta voo sobre um ângulo de 30 graus em relação à pista. Qual será a altura do avião quando ele se percorrer 4.000 metros em linha reta? Vou dar um tempinho para vocês e retornaremos dentro em breve com a resposta dessa questão, ok? Voltando aqui, nós temos o que? Cateto oposto e hipotenusa. Então configura o que? Seno de 30 graus, que é igual a
x sobre 4.000, seno de 30 é igual a meio. X que é igual a x sobre 4.000. Feito a multiplicação em cruz, deu o quê? X igual a 2.000. 2.000 o quê? Metros, ok? Mais um exercício aqui. Uma escada de 8 metros é encostada em uma parede, formando com ela um ângulo de 60 graus. A que altura da parede a escada se apoia? Então vou dar um tempinho para vocês resolverem e retornaremos dentro em breve com a resolução, ok? Voltando aqui, nós temos aqui cosseno, né? Cosseno o que é? É cateto adjacente sobre hipotenusa. Então vamos lá. Cosseno de 60 é igual a meio, que é igual a x sobre 8. Feita a multiplicação em cruz, x igual a 4 metros, ok? Mais uma questão aqui. Para permitir o acesso ao monumento que está em um pedestal de 1,5 metros de altura, será construída uma rampa com inclinação de 30 graus com o solo, conforme a ilustração. Então vou dar um tempinho para vocês resolverem aí e voltaremos dentro em breve com a resolução dessa questão, ok? Eu tinha esquecido, aqui tá, qual será o comprimento da rampa, ok? Voltando aqui, feito os cálculos, seno de 30 graus, né, que é igual a meio, meio é igual a 1,5 sobre x, x igual a 3 metros. Então a rampa tem 3 metros de comprimento, tá certo? Bom pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula, espero que vocês tenham gostado, né? Se inscreva-se no canal, clique no like, tá? Compartilha com os colegas de vocês, indique o vídeo para alguns alunos que vocês veem que estão com deficiência aí, estão com dificuldade. Para mim vai ser um grande prazer estar ajudando vocês todos. Ficamos aqui então, até a próxima, fique com Deus, tchau!